Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nas Entrelinhas com Claudir. Bom, e hoje, no nosso terceiro episódio, nós temos um super bate-papo, um convidado que vai abrir muito a sua mente. Eu converso com alguém que afirma que vendas não é um dom, é um processo de construção. Engenheiro de formação, perfil tímido, poucas habilidades sociais no início da carreira, ainda assim entregava uma performance acima da média dos seus primeiros passos em vendas. Fernando Neto, ou simplesmente Neto, tem um ponto de vista que diz que a venda não é sobre um carisma exagerado, mas sim sobre estratégia, disciplina e aprendizado contínuo. E também é autor do livro Pare de Vender e Comece a Resolver, o verdadeiro jogo das vendas. Neto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Claudir. Boa tarde a todo mundo que vai escutar o nosso podcast. Prazer estar falando com você mais uma vez. Maravilha, Neto. O prazer é todo meu. Bom, para começar, eu preciso entender de você o seguinte. Você começou um estereótipo totalmente diferente daquele clássico do vendedor, principalmente na época em que você iniciou. Em que momento você percebeu que vender não era exatamente sobre dom, mas sobre construção? Maravilha. A partir do momento que eu comecei a olhar para trás, e comecei a enxergar um monte de cases de sucesso. Assim, o meu trabalho, eu estava tentando me lembrar desde quando que a gente se conhece. E eu cheguei à conclusão que a gente se conheceu em 2000, 2001, quando você estava ainda trabalhando lá no Jabaquara. Isso, pelo Itaú, exato. Entendeu? E, cara, eu acho que assim, quando você começa a olhar para trás e ver que os resultados, eles apareceram, independente da empresa onde você está, então a empresa pode ser um integrador, ela pode ser um fabricante local, pode ser um fabricante global. E você começa a olhar que os resultados eles aconteceram em todos esses contextos diferentes, você começa a analisar os motivos. E aí a conclusão que eu cheguei é que assim, eu fugia totalmente do estereótipo do vendedor, e mesmo assim, se você se dedicar, se você estudar e se você tiver disciplina, os resultados vêm desde o começo. Maravilha. Para você, o que foi mais difícil no começo? Aprender a técnica ou aprender a lidar com você, dado todo o contexto que eu fiz aqui na introdução? Lidar comigo. Autoestima baixa é uma tristeza, Claudir. Então, assim, o mais difícil foi aceitar os nãos, entendeu? Para mim, trabalhar isso foi o mais difícil. Foi uma questão pessoal, entendeu? De você ouvir um monte de não e você, no final do dia, teu dedo tá inchado de tanto que você discou naqueles telefones decádico. Não é da época da maioria do teu público, mas você é daquela época. Você ia acabar o dia com o dedo inchado. Digamos que eu já vi no YouTube o telefone parecido com aquele. Então, e você ter que voltar no outro dia e fazer a mesma coisa. Então, e você não tinha assim, você não tinha tanto apoio, você não tinha tanto conteúdo para você ouvir na parte de filosofia, na parte de psicologia, que te desse um respaldo psicológico para você aguentar o tranco. Então, era na marra mesmo, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Então, foi mais difícil. Ou seja, a insistência, pelo que eu estou entendendo, a insistência é o que fazia uma diferença ali entre você conseguir chegar num potencial lead. Não é fácil. Eu acho que a parte não é fácil. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que muita gente, e hoje muita gente está até terceirizando essa fase da venda com empresas especializadas, é a parte mais difícil é você fazer o primeiro contato com um prospect que você nunca conheceu. Certo. É você ligar para uma pessoa que você não tem a mínima relação com ela, você não tem nenhum denominador comum com ela. E assim, até hoje, era uma dificuldade há 30 anos atrás para mim, e muitas pessoas evitam fazer esse tipo de abordagem ainda hoje, tá? Que é muito difícil. Sim, eu concordo contigo. Eu que migrei para a área comercial, eu tenho há 2 anos, eu lido com uma carteira de relacionamento ali já consolidada na empresa. Mas por vezes você acaba pescando algumas oportunidades ali no mercado e de fato você chegar numa pessoa que não faz parte do seu círculo de relacionamentos, que não tem nenhuma conexão direta, e olha para ti e fala, pô, quem é esse cara? Quem é esse doido aí que tá me abordando? Exatamente. É a parte mais difícil. E assim, não é para mim, não é para você. É para todo mundo. Sim. É para todo mundo. E por isso que até hoje eu estou vendo, tanto lá fora
quanto no Brasil, surgem várias empresas especializadas em fazerem essa prospecção de primeiro nível. Quer dizer, você está terceirizando essa prospecção inicial do teu vendedor interno, entendeu? Muitas empresas estão montando solução, não é solução, porque não é, quando pensa em solução eu penso em tecnologia, mas montando esse tipo de serviço para oferecer no mercado, entendeu? Você diria que... Fala. Desculpe, pode seguir. Não, segue você. Você diria que com essa perspectiva que você acabou de comentar, a função do SDR, por exemplo, ela tende a cair? Tende a ser substituída por esses serviços, por essas empresas que fazem a primeira abordagem? Tem muita gente... Não vai, porque é um grande desafio. Eu já contratei esse tipo de serviço no passado, na empresa que eu era gestor. É assim, você tem que ter um trabalho, a empresa ela tem que estar muito alinhada com você, entendeu? Então você tem que ter um alinhamento muito grande com esse teu prestador de serviço para que isso dê certo. Muita gente pensa que assim, contrata, fala que quer entrar no setor de cobrança, um exemplo. Eu quero entrar no setor de cobrança. Então vai aí me gera um monte de reunião. Se for por aí, mas não vai sair do lugar. Não sai mesmo. E tem muita gente que aborda dessa maneira, infelizmente, entendeu? Agora, se você fizer um trabalho próximo da empresa, gera resultado, sim. Muito bom, muito bom. No seu livro, Neto, você fala muito em resolver. Fala de solução. Resolver, sim. Ela exige mais maturidade emocional que habilidade técnica? As duas. Eu acho que assim, é você conseguir detectar. Vamos lá. Você detectar o que tem que ser resolvido é uma arte. Tem um monte de gente que fala técnica, existem técnicas 1000 para você chegar nesse ponto, porque assim, muitas vezes o problema... Nem o cliente, nem o teu interlocutor do outro lado tem a menor ideia. Ele não enxergou esse problema. Então, você chegar... Eu acho que assim, tem os dois, mas eu acho que quando você está começando uma abordagem junto a um interlocutor, eu acho que a questão emocional ela é maior. É aquela questão de você ter uma conexão com a pessoa e você ter um papo franco com essa pessoa. Então, tem que ter os dois, mas eu vejo a questão técnica, mas na parte de como resolver. Primeiro você tem que entender o que você tem que resolver. Primeiro o que, depois o como. Exatamente. E eu acho que nessa parte, o que resolver, o aspecto emocional conta muito. Sim. E é até ruim, porque se você tem um viés muito técnico, você direciona o teu raciocínio, entendeu? Você não fica com a cabeça aberta. Então, se você conhece tecnicamente muito daquilo que você está ofertando, isso pode te gerar um viés negativo, de você só ouvir uma parte do que o teu interlocutor está falando. Sim. Por falar em ouvir, eu percebo que, por vezes, a não identificação da solução, ou até mesmo a venda, ela se frustra, porque o vendedor ele de fato não escuta o cliente. Então, existe uma escuta que ela tem por objetivo de responder a pergunta do cliente, existe aquela escuta que te permite mapear as entrelinhas, mapear aquelas dores que não foram colocadas de maneira explícita. Isso eu falo porque eu já vivi essa experiência. E eu trocando ideia com muitas pessoas, isso é algo que aparece com uma certa frequência. Como é que você vê isso? Cara, é assim, é muito difícil você chegar no... Não é muito difícil, mas eu não sei, se você perguntasse se tem uma fórmula mágica, eu não saberia te dizer. Mas é você gerar uma empatia, uma confiança com o teu interlocutor, para que ele possa se abrir o máximo possível contigo, ele ser o máximo transparente contigo, e você não ir com viés. Eu acho que o viés, ainda mais aquele pessoal que tem muitos anos na área comercial, tanto na parte de front quanto na pré-vendas, que a gente fala, muitas vezes a pessoa vai com viés, você entendeu? Ele vai com uma ideia pré-formatada sobre o que ele vai oferecer. Entendeu? Entendi. Então isso acaba meio que deixando a visão um pouco mais nebulosa, porque ele não consegue entender de maneira prática o que o cliente quer colocar, e por vezes o cliente ele não é tão explícito. Um exemplo claro disso, no seu livro você conta uma passagem de quando você fez uma venda milionária, onde o cliente ele apresentou uma dor, mas no final a dor dele era
era enxergar informação, dados, para que ele pudesse tomar a decisão. Exatamente. Isso só foi percebido a partir dessa escutativa. Exatamente, entendeu? E é muito interessante esse case que eu retrato no livro, porque assim, ele é o típico do case que ele começou, assim, eu ligando para a pessoa, eu mapeando quem era o CFO, que foi o sponsor nosso, que foi o nosso patrocinador interno, foi do zero. Então, marcando uma reunião inicial, apresentando um pouco da empresa e tentando mapear o contexto do cliente. O contexto era o seguinte: ele tinha implantado um software corporativo, era uma indústria, então ele tinha implantado um software corporativo para gerenciar todas as áreas da empresa, só que ele não tinha informação gerencial, faltava informação gerencial para ele. Certo. E aí a gente percebeu que se a gente colocasse... Então, o problema era a informação gerencial. Só que para chegar nessa... É uma frase. Assim, são duas palavras. Mas para isso a gente gastou alguns neurônios. A gente gastou um bom tempo para chegar nisso. Como que a gente resolveu isso? A gente montou uma solução de BI, cara, isso nos idos de 1998, tá? A gente montou uma solução de BI para ele que ia conectar no software corporativo dele para gerar essas informações históricas e em tempo real. Desafio 1. Legal, funcionou. Pô, era isso que eu preciso mesmo. Só que o meu patrocinador era o controller. Aí veio o próximo problema. Fernando, não tem orçamento. Puxa vida. Não tem orçamento. Cara, de novo, a gente está falando de 1998. Tá? Aí, mas você não faz ideia quanto... O que a gente descobriu? O projeto era um projeto on-premise, quer dizer, a gente estava montando toda uma infraestrutura dentro do data center do cliente. Nem existia nuvem nessa época. A nuvem era só você olhar para a nuvem se fosse chover. Não existia nada. Só no céu. Só no céu, a nuvem era só no céu. E aí, o que a gente pensou? A gente ia ter, o projeto ia envolver software, hardware e serviço. E o fornecedor do software, ele tinha uma parceria com uma empresa global de hardware, que tinha um banco no Brasil. Tá? O que nós fizemos? Isso, de novo, nos idos de 98. A gente transformou o projeto inteiro em serviço. Uau! Não, cara, isso numa época que, cara, software como serviço, não existia nada disso. Exato. E a gente, na época, a gente transformou o projeto todo no leasing. Uau! Que manobra. Que manobra. Cara, de novo, mas aí você percebe, de novo, uma comunicação extremamente transparente com o nosso interlocutor, mas você percebe que sempre vão aparecendo novas fases do... Teve concorrência? Não teve concorrência. Ele abriu para o mercado? Não, ele não abriu para o mercado. O desconto foi estratosférico? Não, o desconto não foi estratosférico. Mas você percebe, cara, é um caso típico esse. Você começou a prospecção do zero, você mapeou o problema do cara, você montou um projeto, você fez a engenharia financeira, fez o ROI e ele assinou. Mais simples que isso, impossível. Puxa vida. Agora eu fico imaginando quantas horas não foram aplicadas de conversas internas para se discutir, para conseguir superar as barreiras, que imagino que foram várias, não só as técnicas, porque quando você fala de implementar algo nesse nível de robustez novo, numa organização meados da década de 90, eu imagino que o nível de resistência ele seja relativamente grande. Porque assim, muitos conceitos que hoje são comuns, a próprio software como serviço, mas não passava nem perto, nem aqui, nem no mundo todo, ninguém pensava nisso ainda. Sim, eu imagino. Neto, pela sua experiência, assim, você já participou aí de vários projetos, várias etapas, já liderou equipes. Qual é a maior mentira que se conta em vendas? Achou que ia ser só molezinha, né? Não, mas eu acho que, cara, conversa com você, nunca...
que você nunca vai ter problema na implantação de um projeto de tecnologia. Vai ter. Vai ter. Espero que seja só um, não seja 2, 3. Mas você sabe o que eu acho que você tem que ter? Todo projeto de tecnologia você tem problema. Certo. É fato. Tá? É fato. É fato. Cara, eu não conheço nenhum. Desde o projeto pequenininho de $30 mil até o projeto de $10 milhões, todos têm problema. Todos estouram cronograma. Todos estouram orçamento. Cara, eu vou te dar um exemplo que passou comigo, sem citar o nome da empresa. Assim, a gente entrou com um projeto onde a gente tinha orçado 400 horas de serviço. Sabe quantas a gente usou? No mínimo... nossa. Eu ia chutar no mínimo umas 500. Não, mas aí que tá. A gente usou 2.000, a gente não cobrou um centavo a mais do cliente. Em nenhum momento, era uma empresa multinacional, em nenhum momento, ninguém na empresa, o CFO, o CEO, ninguém nem cogitou de abandonar o cliente. Excelente. Ou de chamar o cliente e transferir a conta. Cara, eu paro por aqui, tá? Então, daqui para frente, se você quiser, você me contrata mais horas, senão, cada um... Nunca. Então, eu acho que, assim, você tem que ter um cliente, você tem que ter um parceiro de negócio que esteja jogando com você, tá? Então, eu acho que, assim, por isso que eu digo que a relação, desde o começo, ela tem que ser ganha-ganha. O fornecedor, ele tem que ser exprimido, mas ele tem que ter um limite do bom senso, entendeu? Porque, senão, começa mal. Sim, totalmente, concordo contigo. Pegando um gancho, nessa situação que você acabou de comentar, quando a gente precisa resolver um problema para se concretizar uma venda e fazer o projeto acontecer, muitas vezes o problema ele está no vendedor ou ele está no modelo comercial que as empresas propõem. Eu falo isso porque muitas vezes a empresa ela tem um foco bastante agressivo. Lógico que vendas é resultado, existe outro cenário, mas o foco ele é tão agressivo na meta que muitas vezes o problema ele não é resolvido e ele é só empurrado para frente. E lá na frente isso vira um problema maior com o nome de churn. Como é que você vê essa relação das empresas? Cara, é uma questão... vamos lá, eu acho o seguinte... Se você tem um portfólio razoável, você manter a sua base e você conseguir expandir a tua participação dentro desse cliente é muito mais... Eu não vou dizer fácil, porque nada em vendas é fácil. Nada. Vale muito mais a pena você focar no cliente que já está na sua carteira. É muito mais barato isso do que você focar apenas em novos clientes. Entendeu o que eu estou falando? E eu vejo muita empresa que peca nisso, tá? De fazer um acompanhamento da utilização da tecnologia que ele vendeu dentro do cliente. Desenvolver o relacionamento de fato, né? Não, cara, eu não digo nem relacionamento. Primeiro, você vende um ROI, não vende? Quando você tá vendendo tecnologia, você vende um ROI. Cara, se eu perguntar para 100 vendedores, o ROI que você vendeu está sendo cumprido? Cara, eu duvido que tenha 2 que saibam me responder. Eu não vou dizer nem sim ou não, que saibam responder, que acompanhem isso. Cara, e assim, de novo, isso vale ouro. Sim. Porque assim, de novo, pode ser que o cliente ele não amplie o tamanho, o número de licenças daquilo, mas se teu portfólio ele é grande, você tem como vender outras coisas para esse cliente. Claro. Poucas as empresas priorizam você fazer um acompanhamento muito próximo da sua base de clientes. É sempre focar em trazer mais, entendeu? Eu acho que tinha que ser um equilíbrio entre as duas coisas, tinha que ser mais equilibrado as duas coisas. Sim, eu concordo contigo. E esse processo, ele acaba sendo uma dinâmica tão tensa e ao mesmo tempo muito frágil, porque se você foca demais numa coisa, você deixa o cliente escapar, porque as oportunidades elas estão ali e você precisa conhecer o dia a dia do cliente, conhecer o negócio do cliente, para que você consiga expandir o seu portfólio lá dentro. E do outro lado, a empresa, ela também tem as suas metas, no qual ela busca ali fechar os negócios, mas se você não conseguir trazer um equilíbrio onde aquele cliente que tem o potencial versus aquilo que você tem para oferecer de portfólio, ele se encaixe na necessidade do cliente, na dor do cliente, isso por vezes pode gerar um problema. Se você, enquanto vendedor, tentar forçar uma situação de venda para bater uma meta e não necessariamente atender uma necessidade. Mas a questão, mas muitas, por exemplo, tem muita empresa, eu vou dar um exemplo, tá? Isso é muito comum, tá? Que, por exemplo,
hoje no mundo de software como serviço, tá? Então, só o primeiro ano do contrato, o contrato pode ter 15 anos, só o primeiro ano entra na meta do vendedor. Certo. Cara, você acha que assim, você acha que esse cara ele vai acompanhar esse cliente? Nessa dinâmica é pouco provável. Não, então, exatamente. Porque assim, você não está incentivando que o vendedor esteja próximo do cliente. Tal sentido. Entendeu? Aí, algumas empresas estão criando aquela questão do CSM, Customer Success Manager, tá bom? Que é um cara que, teoricamente, é para cuidar da base, tá ok? Esse é um conceito que, pelo menos que eu vejo aqui no Brasil, que ele está ainda amadurecendo. É um pessoal muitos que vêm da área técnica, mas ainda eu vejo que muitos deles ainda falta aquele apelo comercial, de vendedor mesmo, entendeu? Daquele acompanhamento mais executivo. Entendi. Feito. Tá ficando claro? Não, tá claríssimo. Tô conseguindo me fazer entender? Tá se fazendo entender, sim. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo, eles vão se identificar, né? E principalmente quando ele observa a questão da perda, né? Falando um pouco do churn, no seu entendimento... A perda para o vendedor, porque assim, lembra daquilo, ele só é remunerado pelo primeiro ano. Perfeito. Se passou o primeiro ano, se o cliente saiu ou não, já não é responsabilidade do vendedor. O cara é uma pessoa do mal? Lógico que não, mas é que o sistema faz com que ele trabalhe dessa maneira. Perfeito. Agora pensando, ele no processo da captação, ele está ali atrás do lead, fazendo ali a abordagem. O que faz o vendedor perder a venda? Onde ele falha? Não entendi, assim, se eu tivesse que falar em uma frase, não entender o problema. Simples assim. É não entender o problema. Você não achou o problema. Super, exatamente. O que você pode trazer de dica para que esse profissional possa evitar esse processo, possa melhorar a sua dinâmica, a sua abordagem? De novo. Porque assim, quando você vai fazer uma primeira reunião com o cliente, o que eu vou falar dá um trabalho, não é tão simples. Quando você tem 5, 6, 10 reuniões de prospecção numa semana, você fazer isso dá um trabalho danado. Mas assim, se prepare. Sim. Você entendeu? Se prepare para sentar na frente do executivo, entendeu? Estude. E hoje ainda, com essa questão de inteligência artificial, você fazer uma análise mercadológica, você fazer uma análise de uma empresa X, ficou muito mais fácil. Então estude antes de sentar com o cara, entendeu? Antes de sentar com o executivo. E não leve... Esse é um ponto. Então esteja preparado para que o teu interlocutor sinta confiança em você, tá? Perceba que foi uma pessoa que se preparou para estar sentada naquela mesa, tá? E, por outro lado, agora me fugiu o que eu ia falar, caramba. Memória fraca, você vai ficando velho, cara. Tá? Fique em paz, já lá vem. Então, assim, é você se preparar e não trazer muito viés para... Escute, entendeu? Não tente resolver antes de escutar, você entendeu? Escute o problema. Ou seja, né, ele precisa estudar, se preparar, entender com quem ele vai conversar, quem é o decisor ou quem é o intermediador ali. Precisa entender daquele nicho de negócio que ele está batendo na porta e ouvir o cliente para apresentar soluções que de fato resolvam. Ouvir de cabeça aberta. De mente aberta. Não tenta ficar, enquanto você está ouvindo, tentando resolver ou tentando pensar se você tem produto ou não para atender a necessidade. Discute. E depois, quando você sair, quando você voltar para o seu escritório, aí você pensa, você chama um grupo para sentar com você, envolvendo, por exemplo, falando de tecnologia, serviço, pré-vendas, para trocar uma ideia, suporte, marketing, para sentar com vocês, para desenhar. Não tenta resolver isso enquanto você está ouvindo. E isso é super importante, porque desta conversa podem, por exemplo, surgir algumas objeções. Né? Então, quando o cliente traz uma objeção para a mesa, vamos trazer um exemplo prático aqui. Quando o cliente traz para a mesa uma objeção, o que está nas entrelinhas dessas objeções que o cliente traz? Se você mapeou todos os envolvidos no processo decisório daquela empresa, porque assim, você entrou por uma porta.
que nem naquele caso eu entrei pelo o diretor financeiro, mas assim, você entra pela porta que dá para entrar. Certo. E você adapta o seu discurso ao teu interlocutor, seja ele um cara de TI, seja um cara de contact center, seja um cara financeiro, você adapta o seu discurso, tá? Sim. Porém, se o cara já mapeou todas as pessoas envolvidas, ele sabe muito, e o interesse, quando eu falo mapear, qual é o interesse da pessoa no projeto, tá? Então, ele quer, por exemplo, a pessoa, o CIO, ele tem interesse, o diretor de tecnologia, ele tem interesse que o produto, a solução que ele está adquirindo se integre com todo o ecossistema de tecnologia que ele tem dentro da empresa. O diretor financeiro, ele quer analisar o ROI. Então, se você mapeou cada uma dessas pessoas, os interesses de cada uma delas, qualquer que seja o questionamento que vier, você sabe qual é o motivo por trás. Perfeito. Assim, é natural. Sem dúvida, sem dúvida. É natural. Torna-se natural, né? Eu vejo que a preparação, ela é a base dessa conversa. Você conseguir, uma vez que está na frente do decisor, conseguir mapear e usar de transparência e usar de verdade, você consegue ultrapassar essas limitações ou, por vezes, esses questionamentos que acabam vindo para a mesa. E quando o cliente fala que, Neto, gostei da solução, cara, vai resolver muito aqui o meu problema, mas, bicho, tá muito caro. E aí? Eu tento trazer outras variáveis que também... isso é técnica básica, tá? Eu tento trazer outros KPIs, outras variáveis para a mesa que o cliente também pode estar interessado. Vamos lá, uma questão orçamentária ela é importante, porém, pode ser que tenham outras variáveis que entram na equação e que, de repente, se você melhorar um pouco cada uma delas, você não tem que estourar no desconto. É você ter uma visão maior. É você trazer para a mesa e você mostrar para o cliente que o que a gente está falando aqui não é só orçamento. A gente não está falando só de orçamento. A gente está falando de muito mais coisa. Perfeito. Quer dizer, é mostrar para o cliente que não é só o preço, existe o valor. Não é só o valor. Não é só o valor. Primeiro, você vai mostrar para ele quanto que ele vai ganhar ou deixar ele perder, tá? Então aí ele já tem uma visão clara de quanto que ele recupera o investimento, ou então quanto de despesa ele deixa de ter no período, no mês, no semestre, no trimestre, no ano, tá? E você também trazer para a negociação outros pontos que tirem um pouco o foco único e exclusivamente da questão orçamentária. Perfeito. Você acha que, óbvio que agora você já tem uma bagagem, tem uma experiência, mas olhando para o Neto de lá do começo da carreira, né? Você imagina ser possível realizar o que você realizou sem método? Não. Você está pensando de uma forma geral. Isso. Você tem que ter método. Posso mudar um pouco? Eu acho que assim, não é só método. Eu vou mudar a palavra. Eu vou tirar método e vou colocar disciplina. Ok. É possível evoluir nos negócios sem disciplina? Nem a pau. Esquece. Eu vou te falar assim, por exemplo, você está fazendo algum esporte? Faço academia, não esportes diversos. É possível você ter uma melhora de performance no levantamento de peso, na diminuição de massa gorda, sem disciplina? De forma sem que você alguma. vá 3, 4 vezes por semana lá na academia? Disciplina, consistência. Exatamente. Que você acorde às 5 da manhã para ir treinar 3, 4 vezes por semana. É possível isso? De forma alguma. É a mesma coisa. De forma alguma. Se você não tiver um compromisso com você, tudo começa por aí, né? Se você não tiver compromisso com você, a coisa não acontece. Porque não é sobre você ir porque tá no calendário, ou porque ir porque precisa ir. É preciso fazer, precisa se fazer. Então, alguns dias você vai acordar cedo com preguiça, com vontade de ficar mais tempo na cama. A maioria deles. Né? A maioria deles. Esse negócio que o pessoal que fala que acorda todo dia motivado é mentiroso. É mentiroso. Não tem como você acordar. Bateria todo dia no 100%, né?
Se você acordar 30% dos dias motivado, você já levanta a mão para o céu, entendeu? Porque não tem como. Não tem como às 5 da manhã alguém estar motivado para alguma coisa. É verdade, você entendeu? É verdade. Então, você tem coisas que tem que ser feita. Tem que ser feita. Tem uma marca de esporte que eu acho que assim, o slogan deles é uma coisa que nunca me saiu da cabeça, que é Just Do It. Entendeu? Só faça. Isso. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Se você tá de bom humor, se você brigou com o filho, brigou com o cachorro, brigou com o vizinho, vai lá e faz do mesmo jeito. Se deu tudo certo, você teve um dia maravilhoso, tudo, vai lá e faz. É isso. Falando em esporte, no livro você comenta que o judô, ele moldou a sua disciplina, Legal, né? legal. Qual é o golpe mais comum que derruba o vendedor? O mais comum, o vendedor, se você for pensar... Então, o mais comum, vamos lá. Quando você pensa numa oportunidade, respondendo assim, derruba o vendedor na oportunidade, é você detectar o problema, como a gente tinha falado antes. Como o derruba o vendedor é a falta de disciplina, tá? E você não ter resiliência, de aguentar o tranco, de não aguentar a quantidade de vezes que não, eu não vou nem ouvir falar não, é que por um motivo ou por outro as coisas não deram certo. Eu posso te falar uma coisa, eu teve projetos maravilhosos, porque assim, você conta sempre a parte boa do negócio, né? Claro. Você sempre para ilustrar qualquer hipótese, você conta o que deu certo, mas você não conta as outras 10 vezes que deu errado, que pode ter sido pelos mais variáveis, pelos motivos dos mais diversos. Tá? O CFO estava de mau humor naquele dia e não aprovou uma despesa de peanuts. Pode ser um monte de coisa. Mas independente das N situações que aconteçam, assim como no esporte e o judô, e aí você vai ter mais propriedade do que eu para colaborar com o que eu vou falar agora, mais do que a queda, aprender a levantar, seguir em frente. Aprender com aquilo e seguir em frente. Ou não? Total, porque assim, eu brinco que assim, se você for numa competição e você ganhou, no outro dia você vai lá e treina. Se você for numa competição domingo e perdeu, na segunda-feira você vai lá e treina. Você entendeu? Então, você tem que estar a resiliência. Eu acho que foi assim, você tem a arte marcial, eu acho a arte marcial como um todo, judô principalmente, mas judô, o próprio jiu-jitsu, tudo, eles te dão essa bagagem de assim, mesmo os atletas de altíssima performance que você vê aí por aí, todos eles perdem mais do que ganham. São raríssimas as isso. Você pensa no judô, cara, se você contar uns 20 atletas na história do judô que tiveram aquele negócio que era impecável, o cara só ganhava, é muito. A maioria, campeão olímpico, campeão mundial, a maioria perde mais do que ganha. É isso. E a vida, de forma geral, é assim, né? Por vezes a gente perde mais do que ganha e às vezes a gente até comete o pecado de não celebrar as vitórias. Falar, mas foi só aquilo. Não. Cara, não foi só aquilo. Assim, você ralou pra caramba para aquilo acontecer. Exatamente. Em vez de aproveitar aquele momento, ele já está pensando no próximo momento. Super, entendeu? Super. Gente que lê muito, que estuda muito filosofia, fala muito dessa parte de você viver o presente, né? Isso. Porque assim, o passado, tudo bem, o passado você pode usar como referência, como experiência, tá? E o futuro ainda não aconteceu. Então, muitos filósofos e correntes de pensamento falam dessa questão de você viver o presente, né? É isso. Agora, falando em viver o presente, onde é que os bonsais entram nessa história? Cara, eu não sei, cara. Desde pequeno eu adorava essas arvorezinhas. Eu tenho árvore espalhada pelo condomínio. Você sabe que quando eu mudei para esse prédio que eu moro hoje, antes de eu fechar o negócio, eu vim aqui no prédio, chamei o zelador e falei assim, posso colocar minhas plantas embaixo? Só depois que ele falou que podia, ele não entendeu direito a conversa no começo. Pô, o cara tá vindo aqui, tá falando que vai colocar as plantas dele aqui. Só depois de muito... depois que eu acertei isso, é que a gente fechou o negócio do apartamento. Cara, a bonsai te ensina paciência.
Paciência, forte. Pelo seguinte, às vezes você quer, é muito comum você começar, porque assim, você cortar, na minha opinião, você podar um bonsai vicia. Então, se você não se policiar, daqui a um mês, seu bonsai está careca, de tanto que você cortou folha dele, folha, galho, seja lá o que for. Então, ele te dá a paciência de que na natureza as coisas têm um tempo. Então, se você moldou a planta para crescer de uma determinada forma, agora você tem que dar tempo para ela desenvolver. Essa questão da paciência. E como é que essa paciência se conecta com a persistência em vendas? Cara, você tem que ter paciência, é assim, vamos lá. Porque as coisas, o que te agrega na questão comercial? As coisas não acontecem no tempo que você quer, certo. Entendeu? Você tem um contexto, você tem um contexto corporativo totalmente diferente do outro lado na mesa, e por mais que você fique ansioso, que você roa a unha, que você pressione o teu cliente, as coisas não vão acontecer. Ou seja, e assim, o pessoal os estoicos, que é uma corrente de filosofia da Grécia Antiga, eles falavam disso. Se a coisa está fora do seu controle, eles não falavam desse jeito, né? Mas sim, é a minha leitura do que eles falavam. Fazendo um depara. Assim, exatamente. É a forma que eu entendi que eles falavam. Assim, se aquilo está fora do seu controle, relaxa. Entendeu? Porque assim, não adianta você querer resolver, porque está fora do teu controle. Paciência. Você prima pela excelência até onde você pode fazer. Depois, não tem nada que você pode fazer, e você vai ficar doente por conta disso, não vai melhorar nada. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Neto, para a gente caminhar aqui para a conclusão, eu queria entender de você e trazer a seguinte questão. Se você pudesse deixar um único aprendizado sobre o que está nas entrelinhas do processo de vendas, da área comercial, qual seria? Eu vou falar, eu vou querer ser ambicioso e eu vou falar, esquece vendas, eu vou falar no setor corporativo como uma forma, você como profissional, nunca desista. Nunca desista. Isso serve para vendas, serve para qualquer tipo de profissional. É assim, é como a gente estava conversando, você vai ter mais maus momentos do que bons, mas nunca desista. Nunca entrega os pontos, entendeu? Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, um profissional que está se formando na faculdade agora, nunca desista. Nunca desista. Vai dar meleca pra caramba, tem hora que você vai querer jogar tudo pela janela, mas nunca desista, porque no final vai dar certo. As barreiras são muitas, né? Os desafios são grandes. Então, se você for desistir a cada barreira que você encontrar pela frente, você não vai sair do lugar nunca. É assim, só não confunda desistir com mudar. Sim, perfeito. Entendeu? Porque eu acho que mudar é necessário. Mudar te dá uma... Eu adoro mudar, entendeu? Mas não confunda desistir com mudar. Entendeu? Perfeito. Eu já trabalhei em um monte de empresas. Com cada uma delas eu aprendi muito. Coisas boas e coisas não tão boas. Mas é um aprendizado. E qualquer aprendizado é bom. Perfeito. Inclusive, no livro mesmo você conta, ao longo da sua jornada profissional, você vai relatando, você vai trazendo casos ali, onde essa mudança ela é perceptível. Não só porque a proposta do novo trabalho ele te trazia alguns desafios diferentes, mas do seu lado, essa questão da resiliência, da adaptação, de você conseguir entender que o desafio é novo, ele é maior. E assim, eu acho que é mais isso. Esse é um ponto que eu acho que é mais difícil na área comercial, que é você começar do zero. Porque por mais experiência que você tenha, 500 anos na área comercial, você sentar num cargo novo e começar do zero é um baita de um frio na barriga. Você não conhece ninguém, você não conhece o jogo político interno, você não conhece os clientes, você não conhece a tua equipe. É um baita de um frio na barriga. Com certeza. Muito. Cara, eu já passei por isso várias vezes. E, cara, eu já passei por isso no campo do esporte, onde eu estava num treino intensivo no interior de São Paulo, com um monte de gente da equipe brasileira de judô, tudo que você parava, sentar e falava assim, o que eu estou fazendo aqui?
Assim, outra coisa, meu MBA foi feito no ITA, que é insano. Era uma cogestão entre ITA e SPM, tá? E era assim, era de sexta à noite e sábado o dia inteiro. Outro desafio. 2 anos. Eu parava, às vezes, sábado à tarde, assim, eu ficava sentado assim na escadaria, falando assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, vários momentos na minha vida, eu parei para me parar, eu parei, sentei aqui, falando, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Agora sim, quando você olha hoje para trás, e aí você traz à memória essas perguntas, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estava fazendo ali naquela ocasião, você conclui que tudo valeu a pena, né? Tudo te trouxe minimamente algum aprendizado. Cara, e é louco, assim, sem entrar no mérito de metafísica, de fé de ninguém, tudo, sim, mas é louco que às vezes eu olho para trás e vejo que tudo encaixou. Exato. Tudo se encaixou. Mesma coisa que era ruim, que você olhava na época e falava assim, terrível isso que aconteceu. Depois de um tempo, quando você olha para trás, você vê que tudo se encaixou. Mesma coisa ruim. É verdade, é verdade. É como se tivesse uma lógica, é como se tivesse um trilho que você tem que seguir. Só você não querer inventar, de sair do trilho, que as coisas caminham. Isso tem a ver com algum... eu não diria exatamente uma questão de fé, mas talvez uma questão mais de acreditar mesmo, de persistência, de entender que não é por ali. Sei. Cara, mas cada vez mais, quanto mais velho eu fico, mais eu vejo, cara, que parece... Eu vi uma vez um filósofo, ele estava falando que a gente é como se fosse... Eu não me lembro qual que era. E assim, lógico que do jeito que eu estou falando, também está longe de ser a forma com que ele diz. É como se fosse um colar de pérola. Cada pérola é uma pessoa. E elas têm um furo e tem um cordão que tá conectando todas elas. Entendeu? Então, quanto mais velho você fica, mais você vê que parece que tem uma lógica por trás. Parece que tem uma lógica por trás de tudo. Tudo faz sentido. É verdade, é verdade. Muito bom, meu amigo. De novo, eu não estou indo no sentido de religião, nada disso. Sim. É observando, é a forma como eu observo os fatos. Eu não estou indo pelo lado de religião, de nada disso. É observando a vida como ela se mostra, né? Olhando a tua e das outras pessoas que você tem contato. E a gente já no comercial tem contato com muita gente. É isso. Meu amigo, eu quero te agradecer, quero agradecer demais pelo bate-papo, pela sua disponibilidade. Você é uma referência para mim. Você é uma referência para mim em vários sentidos. Você é um guerreirão. Muitíssimo obrigado. Sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Digo mesmo, meu amigo, digo mesmo. Muitíssimo obrigado. Vamos aproveitar aqui e fazer... Eu falei do livro, mas vamos fazer um merchanzinho do livro. Galera, aqui, ó, a galera que estiver interessada, pare de vender, comece a resolver o verdadeiro jogo das vendas. Tá lá na Amazon.com. Você vai ter aqui no vídeo, na descrição do vídeo, o link, os contatos do Neto também. Neto, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Eu te agradeço, velho. Espero que você tenha gostado e que teu público também goste. Fantástico. Sem dúvida, eu gostei demais, cara. Conversar contigo é sempre um aprendizado, é sempre leve, porque... Eu não. Cara, você traz muita coisa bacana, muita bagagem legal. Foi um prazer. Sempre que você precisar, eu tô aqui. Prazer é meu. Vou partir aqui pro encerramento. Bem, pessoal, infelizmente chegamos ao final desse bate-papo fantástico, super gostoso. O tempo voa quando a conversa é boa, não é mesmo? Quero agradecer a sua atenção, quero agradecer o seu tempo por assistir e curtir esse canal e também quero pedir a sua ajuda. Deixe seu comentário para mim, para o Neto, será um prazer responder e interagir com você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e também faça a sua inscrição, é super importante para ajudar o crescimento do canal. Dá essa força para mim, combinado? Você também acessa as redes sociais, @entrelinhasclaudê. Lá no Instagram você também tem conteúdos para a gente também trocar muitas ideias, combinados? Um grande abraço e até a próxima.